capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso de número 1 até o verso de número 14. Todos acharam? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós buscamos a Tua presença e pedimos, ó Deus, especialmente agora, o agir do Teu Espírito Santo nesse local. Temos, ó Pai, aquilo que é mais precioso, que é a Tua palavra. Mas sabemos, ó Deus, que se o Espírito Santo não agir com poder em nossos corações, em nossas vidas, sabemos, ó Pai, que se o Espírito não agir com poder, nós não receberemos a palavra. Por isso pedimos a Ti, ó Santo Espírito, age com poder em nossas vidas, impactando os nossos corações, nos levando ao arrependimento, nos levando a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Dá-nos, Espírito Santo, olhos para vermos, ouvidos para ouvirmos, coração para crermos. Muda a nossa disposição, para que esta disposição seja para receber a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem, sendo visitado por aquele que é a misericórdia. Esse é o tema da nossa mensagem, sendo visitado por aquele que é a própria misericórdia. Meus irmãos, o Evangelho de João é o último dos evangelhos. O Evangelho de João, ele também é o evangelho que não apenas está aqui em quarto, né, na lista dos evangelhos, mas ele é realmente o evangelho que foi escrito por último. E foi escrito por volta do ano 100 por João. E João, ele pressupõe que os leitores do seu evangelho já conheciam os demais evangelhos. E o objetivo de João aqui é especialmente apresentar Jesus como verdadeiro homem e como verdadeiro Deus. João, ele procura apresentar Jesus como plenamente divino e plenamente humano. E sendo assim,
ele é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. E todo aquele que assim crer em Jesus, todo aquele que crer em Jesus dessa forma, todo aquele que o receber como verdadeiro Filho de Deus, como verdadeiro Deus, todo aquele que assim o receber, também receberá vida em seu nome. Amém, queridos? Não há outro meio de salvação. Não há outro meio de vida eterna. O único meio de salvação, o único meio de vida eterna é através de Jesus, o Filho de Deus. Esse é o único meio de salvação. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E uma maneira de João argumentar, uma das maneiras de João provar que Jesus ele é plenamente humano e plenamente divino, é através dos relatos de milagres. Os milagres que João separou e relatou no seu evangelho não foram separados e relatados ao acaso. Eles têm um objetivo. O objetivo de mostrar que Jesus é o próprio Deus. O objetivo de mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? Então, quando você vê os relatos de milagres no evangelho de João, e são poucos milagres relatados ali, relatados aqui nesse evangelho. Esses milagres têm esse objetivo, que nós já dissemos aqui. Então, dito isso, queridos, olhe para o texto. Nós vemos que ali no versículo 1, que havia uma festa dos judeus. Que festa era essa dos judeus? Nós não sabemos. Pode ser a Páscoa, a festa dos tabernáculos ou mesmo a festa de Pentecostes. Provavelmente era a Páscoa, mas não há certeza sobre que festa era esta. Era uma festa dos judeus que ocorria em Jerusalém, uma festa em que os judeus iam para Jerusalém, se reuniam lá. Então, provavelmente, a Páscoa ou a festa dos tabernáculos ou Pentecostes. E Jesus, então, vai para Jerusalém. E ali em Jerusalém, veja o verso de número 2. Há um local junto à porta das ovelhas. A porta das ovelhas, meus irmãos, era chamada assim, porta das ovelhas, porque por ali entravam e passavam muitas ovelhas. Essas ovelhas, sendo a Páscoa, elas seriam usadas para o sacrifício, seriam usadas para expiação. Então, ali junto à porta das ovelhas, próximo à porta das ovelhas, havia um tanque. O nome desse tanque em hebraico é Betesda. Isso significa, meus irmãos, Betesda significa casa de misericórdia. Então, era um lugar chamado de casa de misericórdia, só que não era bem uma casa. Hoje nós sabemos que muitos hospitais levam esse nome. Santa Casa de Misericórdia. Esse nome em hebraico significa Betesda, como você vê aí no texto. Mas havia ali nesse local um tanque. Esse tanque é que se chamava Betesda. Era um tanque com 5 pavilhões. Um tanque com 5 pavilhões, ou seja, um tanque o qual era dividido, na verdade era um retângulo dividido ao meio e havia mais um local, e ali então ficava esse local. Mas o fato é que ali, junto a esse tanque, veja o verso de número 3, jazia uma multidão de enfermos. Não apenas um enfermo ou 2, ou não apenas uma dezena, mas uma multidão de enfermos. E João relata as enfermidades. Ele diz, cegos, coxos e paralíticos. Meus irmãos, ali não ficavam apenas cegos, coxos e paralíticos. Ali tinha tudo quanto é tipo de gente, doente. Mas João escolhe, ele seleciona cegos, coxos e paralíticos. Por quê? Nós lemos o texto no Antigo Testamento, no início do culto. Porque o Messias, quando ele aparecesse, ele apareceria curando cegos, coxos e paralíticos. E realizando esse tipo de cura, ele então seria identificado
como o Messias. Como identificar o Messias? Ele surgirá curando cegos, coxos e paralíticos. Ele faria, segundo a profecia do Antigo Testamento, os cegos verem. Ele desimpediria os ouvidos dos surdos. E os coxos saltariam como cervos. Amém, queridos? Então João intencionalmente diz que ali naquele local jazia uma multidão de enfermos. E entre esta multidão haviam cegos, coxos e paralíticos. Mas havia também uma história que circundava aquele local, o tanque de Betesda. Veja o verso de número 4. Eles esperavam, todos aqueles doentes esperavam que se movesse a água. Como aquela água se movia, nós não sabemos, mas provavelmente ela borbulhava por ser ali um tanque. Porquanto um anjo descia e em certo tempo agitava a água, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então havia ali aquela história. E aquelas pessoas, elas estavam ali somente por causa dessa história? Não. Naquela época não haviam hospitais. Não haviam enfermarias. Então era comum as pessoas se reunirem em locais aonde havia água para buscarem refrigério, para buscarem cura. Mas, além disso, as pessoas estavam ali porque havia esse fato, havia essa história. Um dizia para o outro: olha, você pode ir lá no tanque de Betesda, quem sabe você não alcança a sorte grande. Um anjo vem, agita a água, e uma vez agitada a água, o primeiro que pula é curado de qualquer doença que porventura tem. Então as pessoas estavam ali, os doentes estavam ali na expectativa. Será que o anjo vem? Eu imagino, meus irmãos, que quando batia um vento, a água balançava, um pulava ali e voltava doente. Mas o que aconteceu? Você não foi curado? Acho que não foi o anjo. Então havia essa história, meus irmãos. Pode ser que essa história era real? Isso era real ou era superstição? Provavelmente superstição. Porque não é o método de Deus curar quem chega primeiro. Esse não é o método de Deus. Ó, quem chegar primeiro vai ser curado. Esse não costuma ser o método de Deus. Agora, queridos, dito isso, eu quero destacar aqui alguns pontos. Quero destacar alguns pontos, sempre olhando para o nosso tema, sendo visitado por aquele que é a misericórdia. Em primeiro lugar, meus irmãos, eu quero dizer que Jesus foi ao tanque de Betesda porque Ele é Deus de misericórdia. Veja comigo os versos de número 1 e 2, mais uma vez. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Verso 3. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Meus irmãos, lugares onde os enfermos se aglomeram, lugares onde os enfermos se ajuntam, são locais onde a maioria das pessoas não quer estar. Por quê? Porque ali é onde os enfermos estão, ali se vê o sofrimento, ali se vê a dor. O que se ouve são gemidos. Hoje, em nossos hospitais, as pessoas estão em quartos separados, estão limpas. Aqueles que têm dor estão anestesiados. Mas nos dias de Jesus não era assim. Os que tinham dor não estavam anestesiados. Imagine um local fétido, com as pessoas gemendo e até mesmo alguns gritando. Era assim um local aonde os enfermos se ajuntavam. E ali havia uma multidão de enfermos. Era um local aonde aqueles que estavam com saúde não iam, porque tinham medo de ser contaminados também com alguma doença. Mas Jesus, conhecendo esse local,
Jesus foi até lá, porque no coração de Jesus há amor, ternura e misericórdia. Jesus, ele é a própria misericórdia. Por isso ele vai à casa de misericórdia. Ele vai ao tanque de Betesda, porque ele mesmo é misericórdia. E de uma forma mais ampla, meus irmãos, de uma forma geral, podemos dizer que eu e você também somos enfermos. A igreja, a reunião do povo de Deus, é um local onde enfermos se reúnem, já que o nosso mestre não veio para sãos, ele veio para enfermos. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médicos são os doentes. E nós sabemos, queridos, pela palavra de Deus, que todo ser humano está com a enfermidade do pecado. O pecado nos tornou enfermos. O pecado nos tornou doentes. E olhando para esse texto, nós vemos que o pecado ele nos tornou também paralíticos, no sentido de que é o pecado que impede o homem de caminhar até Deus. É o pecado que impede o homem de caminhar com o seu Deus. Mas Jesus deixou o seu lugar de glória. E ele veio a este mundo por amor a mim, por amor a você. Ele veio até nós porque ele é Deus e porque ele tem ternura em seu coração. Em seu coração ele tem misericórdia. Amém, queridos? Ele tem misericórdia de mim, ele tem misericórdia de você. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele veio para nos salvar do nosso estado de enfermidade espiritual, porque ele é Deus de misericórdia. E ele nos amou assim com um amor incondicional. Então, quando pensamos em Cristo, devemos pensar em misericórdia. Devemos pensar naquele que deixou a sua glória e veio até nós, estando nós enfermos e sujos pelo nosso pecado. Ele veio ao nosso encontro. Amém, meus irmãos? Em segundo lugar, nós vemos que Jesus foi ter com um homem ali naquele local. Ele foi ter com um homem numa escolha incondicional dele. Isso é maravilhoso. Jesus foi ter com o homem numa escolha incondicional. O que significa isso? Veja comigo ali os versos 5 e 6. Versos 5 e 6. Entre todos aqueles doentes, meio àquela multidão de enfermos, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse homem, queridos, ele estava doente. Não era um dia nem dois. Não era um ano nem dois. Era um homem que estava convivendo com uma enfermidade há 38 anos. Nós não sabemos a idade do homem. Mas o que nós sabemos é que ele carregava aquela enfermidade, sofria com aquela enfermidade há 38 anos. Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Dentre uma multidão de enfermos, Jesus escolheu um para curar. Irmãos, quem estava ali naquele tanque era o próprio Jesus, era o próprio Deus. Ele poderia ter curado todos. Era um lugar apropriado para ele revelar a sua glória e deixar Jerusalém totalmente mexida. Mas Jesus, dentre a multidão, ele escolhe um homem para curar aquele homem, para mostrar a sua glória através da vida daquele homem. Eu faço algumas perguntas. Qual a razão disso? Qual a razão de ser aquele homem? Por que aquele homem? Tinha muita gente ali, cegos, coxos, aleijados, tinha muita gente ali. Por que aquele homem? Nós não sabemos. O homem conhecia Jesus? Não. O homem tinha fé em seu coração? Não. Ele era melhor do que os outros doentes? Também não. Sua doença era a mais grave? Nós não sabemos, mas
Provavelmente não. Então, por que aquele homem? Meus queridos, nós não sabemos. A eleição de Deus, ela é incondicional. E o amor de Deus por pecadores é antes da fundação do mundo. O homem não vê Jesus, veja isso no texto. O homem não vê Jesus, mas Jesus o vê. O homem não sabia nada sobre Jesus, mas Jesus sabia tudo sobre ele. O homem não tinha esperança, mas Jesus foi até ele para lhe dar esperança. Porque o homem, nós não sabemos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 11. Eu faço uma pergunta. Por que você? Por que eu? Porque Deus me amou. Porque Deus te amou. Porque Deus veio até nós. Porque Ele se revelou a nós. Porque Ele olhou para nós com tanta ternura, meus irmãos. Nós não sabemos por que nós. Mas o apóstolo Paulo diz, Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Deus escolheu as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. Oh, que maravilha! Eu não olhava para Jesus, mas Ele olhava para mim. Eu não sabia nada sobre Ele, mas tudo Ele sabia a meu respeito. Eu não tinha esperança, mas Ele veio até mim, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia incondicional. Dizemos, queridos, incondicional, porque não havia nada no homem que pudesse atrair a Cristo. Nada. Mas Cristo foi até o homem. Porque Cristo o amou incondicionalmente. Em terceiro lugar, queridos, nós vemos que, e destacamos aqui, que Jesus perguntou ao homem se ele queria ser curado. Veja comigo os versos 6 e 7. Então Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Meus queridos, a pergunta de Jesus, ela foi uma pergunta pessoal e direta. Pessoal e direta. Queres ser curado? Jesus perguntou o óbvio. Se eu for num lugar, se você for num lugar, se nós formos num lugar onde tem uma multidão de enfermos, e nós perguntarmos, qualquer deles, quer ser curado? Eles vão dizer que sim. Jesus perguntou o óbvio. Qual doente não quer ser curado? Mas a pergunta de Jesus, queridos, foi uma pergunta intencional. Porque Jesus, com a sua pergunta, fez com que o homem expressasse, fez com que aquele homem expressasse coisas profundas que estavam na sua alma, que estavam no seu coração. Veja o que o homem disse a Jesus. Primeiramente, ele disse a Jesus, eu não tenho ninguém. Veja ali o verso de número 7, ele disse, não tenho ninguém. Aquele homem não tinha ninguém por ele. Aquele homem não tinha com ele familiares ou amigos. Ele não tinha ninguém por ele. Ele estava ali rodeado de uma multidão, mas ao mesmo tempo ele se sentia e estava totalmente sozinho. Então, quando Jesus perguntou, quer ser curado? Uma pergunta tão óbvia, mas fez com que o homem expressasse isso. Eu não tenho ninguém. Era assim que aquele homem se sentia no mais profundo do seu ser, na sua alma. Ele se sentia sem ninguém. Outro sentimento que ele expressa. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja ali o final do verso 7. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Com isso ele está dizendo, outros são mais capazes do que eu. Outros são melhores do que eu. As pessoas sempre estão à minha frente.
Então esse homem se sentia sozinho e se sentia incapaz. Foi essa resposta que ele deu a Cristo. E meus irmãos, muitas pessoas se sentem assim. Mas veja, aquele homem achava que não tinha ninguém, mas Jesus estava com ele. Ele se considerava incapaz, mas o Deus que capacita estava junto com ele, ali naquele momento. As palavras daquele homem revelam atrofias da alma que são tão terríveis quanto as atrofias do corpo. Curas na alma são tão necessárias quanto curas do corpo. E Jesus vai realizar 2 milagres na vida desse homem. Vai curar o seu corpo e vai curar também a sua alma enferma. Então a pergunta de Cristo àquele homem, queres ser curado? É uma pergunta que também deve ser aplicada às nossas vidas. Queremos cura, mas queremos ser curados do quê? Às vezes, talvez, a única doença que vemos é a física. Quando há outras doenças tão graves que precisamos ser curados delas também. Doenças da alma, ou pecados que estão dominando a nossa vida, dos quais precisamos ser libertos e salvos por Jesus, o Senhor. Outra coisa, queridos, que destacamos aqui é a ordem de Cristo ao homem. Jesus ordenou ao homem que tomasse o seu leito e andasse. Veja o que Jesus diz no verso 8, mas vamos ler os versos 7 e 8 para que faça melhor sentido. Respondeu-lhe o enfermo, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus dá uma ordem ao homem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Não há uma argumentação, não há uma conversa, há apenas uma ordem. E o texto diz no verso de número 9, e imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Meus irmãos, Jesus deu a ordem porque ele é Deus. Lembre-se, João, ele procura mostrar que Jesus é Deus através dos milagres. E por ser Deus, Jesus tem tal poder. Ele pode dar essa ordem. Como ele deu outras ordens. Estando certa vez o mar agitado, Jesus disse ao mar, acalma-te e emudece. E o mar simplesmente se acalmou. Lázaro estava morto já há 4 dias. Jesus simplesmente se pôs diante do túmulo e disse, Lázaro, vem para fora. E o homem saiu do túmulo. Esse é Jesus. E Jesus agora, naquele tanque de Betesda, naquela casa de misericórdia, ele diz àquele homem, toma o teu leito, levanta e anda. Ele é o próprio Deus. Ele pode dar essa ordem. O que nós precisamos, meus irmãos, é de uma ordem de Cristo, de uma palavra do Senhor. Jesus deu a ordem e o paralítico obedeceu. Jesus ordenou e o homem atendeu a ordem de Cristo. O homem agiu por fé diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, nós também precisamos agir por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, queridos, Jesus cura aquele homem e imediatamente o homem se viu curado e tomou o seu leito e pôs-se a andar. A última coisa, queridos, que destacamos é que Jesus deu àquele homem algo superior à cura física, que foi o perdão e a salvação para a vida eterna. Veja a partir do verso 9, a cura física. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. Aquele dia era sábado.
Verso 10, por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. O raciocínio do homem era óbvio. Alguém tão poderoso para me curar, tem autoridade para me mandar carregar o leito e andar, mesmo em dia de sábado. Verso 12, perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era. Isso é muito interessante, o homem não sabia quem havia curado, quem o havia curado, ele não sabia. Mas os judeus deveriam saber. Porque a Bíblia dizia que quando o Messias viesse, ele faria os coxos e os paralíticos andarem. Então, se um homem paralítico, há 38 anos, foi curado, quem curou esse homem? O Messias. Quem é que te curou? Vejam que eles não estão preocupados com o homem. Eles são legalistas em torno do sábado. Quem é que te curou? Eles deveriam saber. Será que o Messias veio? Milagres messiânicos estão acontecendo. Mas aqueles homens estavam com o coração fechado. O que fora curado não sabia quem era. Jesus havia se retirado, veja o verso 13, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, em outro lugar, mais tarde, não no tanque de Betesda, mais tarde, já no templo, Jesus encontrou aquele homem. Não sabemos o que aquele homem foi fazer no templo. Jesus não o encontra no tanque de Betesda mais, Jesus o reencontra agora no templo. Talvez aquele homem tenha ido ao templo para agradecer. Talvez aquele homem tenha ido ao templo para oferecer algum sacrifício a Deus. O fato é que Jesus encontra aquele homem no templo. E olha o que Jesus diz ao homem. Olha que já estás curado. Veja o verso 14. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos ler juntos o verso 14, meus irmãos? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Não peques mais, pode ser traduzido por não continue em pecado. Não peques mais. Alguns teólogos entendem que aquele homem havia cometido um pecado no passado, e por isso ele havia ficado paralítico. E Jesus está dizendo para ele, olha, não vai pecar de novo, senão coisa pior vai acontecer com você. Mas a melhor tradução aqui, queridos, do texto original é, não continue em pecado. Por quê, queridos? Porque aqueles que foram curados fisicamente, se eles não forem curados espiritualmente, coisa pior que a enfermidade lhes sobrevirá. Veja o que Jesus diz, verso 14, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa, o que pode ser pior do que ficar paralítico por 38 anos, desenganado, sem esperança, doente do corpo e doente da mente. O que pode ser pior? Nada pode ser pior, senão a condenação eterna. Jesus estava dizendo àquele homem, arrependa-se verdadeiramente dos seus pecados, porque há coisa pior do que aquilo que você já sofreu a vida inteira. Meus irmãos, Jesus se revela segunda vez a esse homem, ou aliás, Jesus vai segunda vez àquele homem e se revela àquele homem, não para curá-lo do seu corpo, mas agora para curá-lo dos seus pecados, para que aquele homem recebesse a vida eterna. Amém, queridos? Fica claro no texto o que mais nós precisamos. Mais do que cura física, mais do que cura física.
embora muitos precisam também de cura física, mas mais do que cura física, é preciso arrependimento dos pecados. É preciso deixar de viver pecando. Não continue vivendo em pecado. É preciso deixar de viver pecando. Porque Deus tem para nós vida eterna, vida em abundância. Para concluir, meus irmãos, deixe-me fazer algumas aplicações. Então, o Evangelho de João tem como propósito mostrar que Jesus, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. Os milagres foram relatados para que nós creiamos que ele é o Filho de Deus e para que, crendo, recebamos vida em seu nome. Eu faço uma pergunta: você crê em Jesus? Você já o recebeu? Porque todos aqueles que o receberem, receberão vida. Todos aqueles que o receberem serão chamados filhos de Deus. Receberão poder para serem feitos, para serem transformados em filhos de Deus. Você já recebeu Jesus? Quem é Jesus para você? Simplesmente um homem do passado? Um grande profeta? Um grande sábio? Um grande idealizador? Um grande mestre? Não, ele é mais do que isso. Ele é Deus que se fez homem e veio habitar entre nós para nos dar a salvação. Segunda coisa que eu quero destacar é o caráter e a pessoa de Deus, o caráter e a pessoa de Jesus. Ele é misericordioso. Ele é a própria misericórdia. Ele vai até aqueles que ninguém quer ir, onde estão. Ele vai junto àqueles que estão sofrendo. Ele vai junto àqueles que estão desesperançados, desenganados. Jesus vai até lá, porque ele é Deus de misericórdia. E ele tem misericórdia de mim. E é por isso que eu estou aqui. E ele tem misericórdia de você. É por isso que você está aqui. Ele me amou, ele te amou. E porque ele nos amou, ele nos ama incondicionalmente. Não há nada em nós que o atraia, mas ele vem até nós, simplesmente por seu beneplácito, por sua vontade, por seu amor eterno. Então pense na misericórdia de Deus. Se você precisa de graças, se você precisa do favor de Deus, busque a esse Deus de misericórdia. Ainda que você não tenha olhado para ele, ele tem olhado para você. Talvez você não o conheça, mas ele conhece você. Terceira coisa que eu quero destacar é o poder dele. Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Uma palavra dele e tudo muda. Levanta, toma o teu leito e anda. O homem imediatamente se viu curado. Se levantou, pegou o seu leito e andou. E por fim, a graça que vai além da cura, é a completa reconciliação com Deus, através de Jesus. Mais importante que a cura física, a cura é a cura para a vida eterna. Feche os seus olhos. Fale com esse Deus que é misericordioso. Fale com Deus agora. Fale com Deus. Talvez você diga: não tem ninguém por mim. Deus é por você. Jesus é por você. Talvez você diga: eu estou sozinho. Você não está sozinho. Jesus está aqui. Ele te ama. Ele tem olhado para a sua vida. Ele conhece você. Conhece, sabe tudo sobre você.
As pessoas veem as nossas dores físicas, mas não veem as nossas dores da alma. Jesus vê tudo. E Ele quer nos dar cura completa. Vamos colocar em pé, irmãos, em oração. Coloque-se em pé. Ó Deus bendito, Deus de misericórdia, Senhor. As tuas misericórdias, Senhor, são eternas. As tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor Jesus está neste local. Este local hoje é o tanque de Betesda. É a casa de misericórdia. Senhor, nós precisamos da tua misericórdia. A nossa esperança não está em um anjo que vai mover as águas e aquele que chegar primeiro vai ser curado. Não, Senhor. A nossa esperança está em Jesus, aquele que deixou a sua glória e nos visitou na casa de misericórdia. A nossa esperança está em Jesus. E nós pedimos a Ti, ó Deus, segundo a Tua misericórdia e segundo o Teu poder, visita o Teu povo. Traz, Senhor, cura física. Aqueles que precisam de cura física. Para que possam testemunhar. Cura, Senhor, as doenças da alma. Aquilo, Senhor, que tem atrofiado, nos atrofiado. Tem nos impedido, Senhor, de vivermos bem. Pedimos, Senhor, cura. Mas pedimos, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, cura-nos dos nossos pecados. Disse o anjo, e o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Nós pedimos, Senhor, salva-nos completamente dos nossos pecados. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu povo não viva em pecado, que não continue em pecado. Muitos precisam ouvir aquela palavra que aquele homem ouviu no templo. Hoje nós estamos no templo, Senhor. E a palavra que ouvimos é, não continuemos em pecado, para que não suceda coisa pior. Ó Deus bendito, santifica-nos. Dá-nos o Teu Espírito, Pai. O Teu Espírito de santidade. Ó Deus bendito, nós pedimos, dá-nos o Teu Espírito de santidade, para que possamos viver e exaltar e glorificar o Teu nome em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos como aqueles judeus insensíveis, como aqueles judeus incrédulos, ó Pai. Ó Deus amado, se temos sido como eles, tem misericórdia de nós, mas nós pedimos, Pai, faz-nos cheios de fé. E abre, Senhor, os nossos olhos para que vejamos. Abre os nossos ouvidos para que recebamos a palavra de Cristo, que nós possamos, ó Pai, espiritualmente, saltarmos como servos, saltarmos de alegria, caminhando com Cristo para a glória eterna. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.